O grupo das gimnospermas corresponde ao dos primeiros vegetais a conquistar definitivamente o ambiente terrestre. Assim como as briófitas e as pteridófitas, as gimnospermas apresentarão uma alternância de gerações do tipo haplodiplobionte. A diferença é que os pinheiros, os principais representantes das gimnospermas, em vez de apresentarem uma reprodução sexuada próxima ao solo, onde um gameta masculino natante encontrará um gameta feminino, eles apresentarão agora uma reprodução promovida pelo grão de pólen, produzido no interior de cones masculinos, ou pinhas masculinas, ou estróbilos masculinos. O que vemos na cena é o pólen sendo levado pelo vento. O grão de pólen, ao contrário do que muitos imaginam, não é o gameta masculino, mas no seu interior, sim, o gameta será encontrado. A pinha masculina é formada por inúmeras folhinhas. A pinha, por si só, é um conjunto de folhas modificadas com função reprodutiva. Essas folhas reprodutivas masculinas são chamadas de esporófilo, folhas do esporófito. E no seu interior encontraremos pequenos esporângios, os microsporângios. Como o nome já diz, são esporângios, pequenos. Os femininos serão grandes, megasporângios, o masculino será pequeno. No interior desses esporângios, obviamente, teremos a produção de esporos, a partir da meiose de microsporócitos, ou células mães de esporos. Essas células mães de esporos sofrerão meiose e, como toda meiose, produzirão 4 células filhas. Assim como nos animais, a meiose produz 4 células férteis no macho, só que no caso, gametas. Aqui nos vegetais serão produzidas 4 células férteis, só que a meiose nos vegetais produz esporos e não gametas. Os esporos germinarão, formando uma estrutura chamada grão de pólen. Esporos, ao germinarem, formam gametófitos. Logo, o grão de pólen é o gametófito formado pela germinação dos esporos. Logo, em vez de se desenvolver no solo, o gametófito masculino se desenvolverá no interior das pinhas. E se ele é um gametófito, no seu interior será produzido o gameta. No caso das gimnospermas, o esporo produzirá diretamente os gametas sem haver um gametângio masculino. Este desaparece. Então, o gametófito, grão de pólen, produzirá no seu interior gametas. Quando a folha masculina ficar pronta, o grão de pólen é liberado. Saindo da pinha masculina, o vento o conduzirá até as pinhas femininas, que poderão estar na própria árvore ou em outras árvores. A pinha feminina, de tamanho muito maior que a masculina, possuirá também escamas, suas folhinhas, ou esporófilos. Cada uma dessas folhas da pinha feminina produzirá agora o gameta feminino. Ela é uma folha, pense nas pteridófitas. As folhas possuem esporângios. As folhas das samambaias produzirão esporângios. A folha das gimnospermas também produzirá esporângio. No interior desses tegumentos, tegumento é um revestimento, nós teremos acesso aos esporângios, através dessa abertura chamada micrópila. É um microcanal que possibilitará a chegada até os esporângios.
Dentro dessa estrutura, teremos um megasporângio que produzirá um megaesporo ou megásporo. Como sempre, a produção do esporo será por meiose. Então, dentro do esporângio, teremos uma célula-mãe de esporos que, por meiose, produzirá esporos femininos. O grão de pólen levado pelo vento, são grãos de pólen leves e alados, agora chegam até a pinha feminina. Mas eles são secos, leves. Eles deveriam ser arrastados com o vento para longe. Porém, dentro dessa estrutura, desse tegumento, haverá umidade acumulada nessa abertura chamada micrópila, pequenas gotas, umidade, vão possibilitar que o grão de pólen se fixe e fique aprisionado no seu interior. Uma gota de secreção, agora produzida lá no interior desse tegumento, aprisionará os grãos de pólen. Essa gota, aos poucos, vai ressecando, conduzindo o grão de pólen até o interior desse tegumento, dessa casquinha. O tegumento é um revestimento, uma casca. É assim que o grão de pólen encontrará o esporângio. Dentro do esporângio feminino, agora serão produzidos os esporos. Esse tegumento resseca, aprisionando o grão de pólen no interior das escamas, das folhinhas, e agora a fecundação poderá acontecer. O grão de pólen, por sua vez, em contato com o esporângio, começará a se desenvolver. O gametófito se desenvolverá formando um grupo de células, uma das quais produzirá hormônios. Com o hormônio, o grão de pólen se alonga e no seu interior, o gameta masculino será conduzido por esse tubo do grão de pólen, ou tubo polínico, até o gameta feminino. A célula-mãe de esporos agora está sofrendo meiose. Dos 4 esporos femininos formados, 3 degenerarão, apenas um ficará. Mais ou menos como nas fêmeas dos animais, que por meiose produzem 4 células, onde apenas uma vira gameta. Só que nos animais é formado o óvulo. Aqui é formado um esporo feminino, um grande esporo, um megásporo. No interior desse megásporo, mitoses ocorrerão, fazendo com que o esporo feminino se transforme no gametófito feminino. Então, o megásporo, um megaesporo, vai formar um gametófito, bem maior que o grão de pólen masculino. O esporo feminino germinando originará o gametófito feminino, dentro de arquegônios. O arquegônio masculino desaparece nas gimnospermas, mas o feminino persiste. No interior do gametângio, do arquegônio, nós teremos um gameta se desenvolvendo, a oosfera. O gameta masculino das briófitas e pteridófitas flagelado anterozoide é substituído por um núcleo masculino. Apenas um núcleo celular masculino é agora o gameta masculino. No caso das plantas fêmeas, no caso da pinha fêmea, haverá ainda uma oosfera. O gameta feminino dos vegetais sempre será a oosfera. Dentro do tubo polínico, o gameta presente será conduzido pelo tubo até o interior do arquegônio. Dentro do arquegônio, o gameta masculino é liberado e acabará encontrando a oosfera.
a fecundação ocorre. Após a fecundação, nós teremos a formação do zigoto. E agora, dentro do gametanjo, dessas garrafinhas marrons, o embrião irá crescer. Mais de um grão de pólen pode atingir a pinha feminina. Mais de uma fecundação poderá acontecer. O arquegônio está no interior das pinhas, de cada uma daquelas folhas das pinhas, envolto por um tegumento. A oosfera fecundada dentro do arquegônio começará a originar agora o embrião. No caso das briófitas e pteridófitas, o embrião cresce em cima do gametófito. No caso aqui, o embrião estará crescendo dentro do gametófito. Então, em marrom, vemos o gametanjo, em cinza, o gametófito. E agora, crescendo essas esferinhas marrons, estamos vendo o esporófito. O esporófito, então, cresce envolto pela sua mãe e não sobre ela, como no caso das briófitas e pteridófitas. O que vemos agora é o embrião se formando, o início da formação do embrião. Ele começa a se desenvolver novamente, envolto pelo gametófito. Conforme se desenvolve, o embrião vai se projetando para fora do gametófito e do arquegônio. Como houve mais de uma fecundação, poderemos ter vários embriões se desenvolvendo. Uma competição se iniciará e apenas um por arquegônio conseguirá se desenvolver. Em seguida, haverá uma disputa entre os embriões de cada arquegônio e um único conseguirá completar a sua formação. Ou seja, há uma seleção natural dentro dessa estrutura. Apenas um embrião se desenvolve. Um esporófito crescerá dentro do gametófito. O que temos agora é um embrião quase pronto. Ele já terá a futura raiz, o futuro caule e na sua extremidade inúmeras pequenas folhinhas chamadas cotilédones. Como a pinha está ligada ao corpo do pinheiro, a seiva que alimenta o pinheiro alimentará também o embrião dentro das pinhas. Cada pinha é formada por várias escamas. Cada escama desenvolverá, se tudo deu certo e houve polinização, cada escama desenvolverá um embrião. Cada uma daquelas escamas presentes na pinha se transformará em uma semente. No caso do pinheiro europeu, essa semente é alada, pequena e alada. No caso das araucárias, essa semente será enorme, grande, gorda, e nós a chamaremos de pinhão. Um pinhão por folha, por escama daquela pinha. No caso do pinheiro europeu, nós teremos 2 sementes por escama se desenvolvendo. Conforme as sementes caem no solo, elas começam assim a beber de água. A água hidrata em amarelinho o gametófito, que é a mãe do esporófitozinho. O amido do gametófito é digerido e passa a alimentar o embrião dentro da semente. Então a casca marrom equivale ao esporanjo. O amarelinho em volta do embrião é o gametófito. E dentro do gametófito, o embrião crescendo. Então o embrião não cresce mais em cima da mãe, mas envolto por ela. O gametófito feminino agora passa a ser chamado de saco embrionário, enquanto o gametófito masculino é o grão de pólen. Nutrido, o embrião emite suas raízes, fixa-se ao solo
E essas folhinhas pequenas, os cotilédones, na presença de luz, começam a produzir clorofila e a fazer fotossíntese. Agora, esse embrião em crescimento está totalmente livre do gametófito materno que o nutriu dentro da semente. Preso ao solo, ele vai absorver a seiva bruta, as folhas farão fotossíntese e um pinheiro novo se formará. Sem a necessidade da água do meio, do solo para fecundação, as gimnospermas completam a conquista do meio terrestre. Iniciada pelas delicadas briófitas, teve seu avanço nas pteridófitas já grandes e desafiando o ar seco, e agora a conquista do meio terrestre se completa com a independência da água para fecundação. O gameta masculino flagelado é substituído por um núcleo dentro do grão de pólen. E com a liberação da semente do interior da pinha feminina, ou cone feminino, ou estróbilo feminino, a conquista do meio terrestre se conclui com o espalhamento das gimnospermas pelo planeta.